E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse é o Marco 10, dia 9 de janeiro de 2026. A gente vai trazer muitas notícias do Vasco da Gama, o segundo reforço, a segunda contratação dessa janela de janeiro, né, de início do ano de 2026. Chegou, e na realidade, finalmente a novela aparentemente está nos seus derradeiros últimos capítulos. Alan Saldívia é o novo jogador, novo zagueiro do Vasco da Gama. A gente vai abordar tudo isso aqui, especulações do mercado e muito mais. Seja bem-vindo ao Marco 10, ao Ouvido ao Vasco. Deixa seu like, sua curtida, seu joinha. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Tudo 0800, você inscrito consegue ter noção e é notificado pela plataforma quando tem vídeos novos, quando você tem direito a live, inclusive quem é assinante, quem é membro do canal, tem lives exclusivas. Faz a boa, é mais barato que uma coquinha gelada. E por fim, mas não menos importante, deixe seus comentários aqui para a gente debater sobre o Vasco da Gama, sobre a vida, sobre tudo mais um pouco. E quem sabe, se você quiser, deixar sua doação via Live Pix. Mira a câmera do seu celular aqui para o QR Code na tela e faça a boa. Muito obrigado a você que está chegando. Alan Saldívia, essa novela que já estava, apesar dele ser uruguaio, apesar do Colo-Colo ser o time chileno, estava parecendo novela mexicana, ou que está fazendo sucesso atualmente, as novelas turcas. Finalmente, Vasco e Colo-Colo chegaram a um denominador comum para contratar Alan Saldívia. Vasco vai adquirir 55% dos direitos do jogador, do Alan Saldívia. Isso é 1,2 milhão de dólar, o que, assim, pela cotação do real, né, daria 6,5 milhões de reais atualmente pelos direitos econômicos de 55% dos direitos econômicos do jogador. Então, Alan Saldívia deve estar viajando hoje, sexta-feira, para o Rio de Janeiro, deve chegar já para fazer seus exames clínicos, médicos e ser efetivamente oficializado e apresentado no Vasco da Gama. Alan Saldívia, zagueiro, 23 para 24 anos, uma novela já que vinha se arrastando um tempo. Colo-Colo tinha concordado num primeiro momento em vender o jogador por 50% dos direitos econômicos. Antes, o Vasco estava pretendendo apenas uma cessão por empréstimos com obrigação de compra, cumprindo metas, mas isso não conseguiu ser finalizado. É um desejo antigo de Fernando Diniz, e está aí, chegando o zagueiro, o Vasco que perdeu Lucas Oliveira, Maurício Lemos, está trazendo o primeiro jogador para a defesa nesse ano de 2026, Alan Saldívia. Sorte para ele, sorte para a gente. Uma novela que lembra, aí não é uma boa lembrança, né, vascaíno e vascaína? Lembra Capasso, Manuel Capasso, que demorou para chegar, que teve dificuldades para ser liberado pelo time na Argentina. Então, assim, torcer para que o rendimento do Alan Saldívia seja muito superior à do Manuel Capasso. Destacando que as metas têm bônus no contrato dele. 300 mil dólares em bônus por cumprimento de metas, isso sendo pago ao Colo-Colo, além de opção de compra dos outros 15% futuro. Então, o Vasco teria 55% nesse momento. Lá na frente, cumprindo essas metas, o Vasco tem a opção de comprar mais 15%, né? Então, ficaria aí com 70% dos valores de Alan Saldívia. Vamos acompanhar, vamos ver como é que o jogador vai se adaptar ao Rio de Janeiro. Eu acho, opinião completamente assim, não interna, mas de quem viu o jogador nos melhores momentos, em jogos, dos analistas destacando, ele vem para ser reserva. Não acho que ele vem para ser titular, para roubar a vaga de Robert Renan ou Carlos Cuesta. Mas assim, vamos ver, vamos acompanhar. Vai que as coisas mudam e o rendimento dele é bom aqui no Rio. Destacar também que o Campeonato Carioca está para começar, né? Começa nesse final de semana
com o jogo antecipado do rival mais cedo, porém Vasco estreia no Campeonato Carioca dia 15, né, contra o Maricá em São Januário. Então tá próximo. Metas, valores. Vasco vai receber 6,6 milhões de reais por premiação no Campeonato Carioca. Isso é, já jogando bola, ganha 6,6 milhões. Esse valor é similar ao de Botafogo e Fluminense. O rival da Gávea vai receber 10 milhões, cota fixa. E aí já mostra, né, como os tempos mudaram. Antigamente, saudoso doutor Eurico, a briga era para ter igualdade entre valores com o rival da Gávea. Agora não. Na realidade, Botafogo e Fluminense estão equiparados ao Vasco, mas infelizmente, essa decadência esportiva e também financeira que o Vasco se encontra nos últimos 20 anos, também ocasionada pela gestão Eurico, também ocasionada pela gestão Roberto Dinamite, Campelo, Salgado, e a gente se depara nesse momento. Os outros clubes, os pequenos, recebem 2 milhões cada, e a premiação como é que funciona? 10 milhões de reais para o vencedor e 5 milhões para o vice. Há premiação, mas bem menor, para quem se classificar nas quartas e nas semifinais. Vamos ver como é que o Vasco vai encarar esse campeonato carioca. Provavelmente a gente vai ter um time para lá de alternativo nas primeiras rodadas, até porque o Campeonato Brasileiro começa dia 28, aparentemente para o Vasco, contra o Mirassol. A data não está fechada, então, assim, o Vasco vai ter que se equilibrar em duas competições e provavelmente vai dar prioridade ao Brasileirão. Mas a gente vai trazendo informações para vocês. A gente disse da vinda de Alan Saldívia e podemos falar do interesse dos jogadores do Vasco por outros clubes. Ryan, ESPN Brasil, soltou a informação de que 2 gigantes da Alemanha têm interesse no nosso atacante, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Falou que o Bayern de Munique está acompanhando o Ryan há meses e não duvido, assim, a gente já viu olheiros em São Januário desses clubes e provavelmente o Vasco estaria satisfeito ou ver com bons olhos uma venda na casa dos 50 milhões de euros, que daria na cotação atual 315 milhões de reais. A gente destaca que a multa rescisória do Ryan está em 80 milhões de euros, mas normalmente não é esse valor que os jogadores são vendidos. Então, a partir dos 50 milhões de euros, Ryan sim poderia ser vendido. Entendimento também do staff do Ryan de que ele quer ir por uma grande liga ou para um grande europeu. Por isso a recusa dele ao Porto e ao Zenit da Rússia. Não gostaria de jogar a liga russa, faz muito bem o Ryan. Vamos acompanhar. A gente acha que o Ryan deve sair no meio do ano, né? Tem um desejo do Vasco já declarado de ter o Ryan até o final do ano, até dezembro de 2026, tentar segurá-lo, mas vamos acompanhar, porque também até o ritmo do Vasco, como é que vai estar o Vasco para essa temporada, pode significar uma saída mais cedo do Ryan do que o habitual. Vamos acompanhar, vamos ver, mas torcendo sempre para o melhor para o garoto e para o Vasco. Juan Sforza, que não vem sendo aproveitado, que o Vasco já o comunicou que não deve ser aproveitado para o resto da temporada, está recebendo assédio de times argentinos. Newell's Old Boys, a antiga casa dele, e o próprio São Lourenço demonstraram interesse no jogador. O problema do São Lourenço, transfer ban. Então, assim, temos dificuldade de fazer uma negociação com um time que tem transfer ban, a menos que eles resolvam a vida deles. Então, assim, vamos ver, vamos acompanhar. Chama a atenção o interesse do Sforza pelos times argentinos. Ele que saiu como uma grande promessa, mas infelizmente não vingou no Vasco, e tem um dos salários altos, e foi uma compra de mais de 20 e poucos milhões, né, de reais. Então, assim, a gente
vai tentar recuperar um pouco desse valor? Será que parte desse valor? Acho que se o Vasco conseguir recuperar metade desse valor, já vai ser um bom negócio. Esforza que não faz parte dos planos do Vasco. Destacando Verratti, Pablo Verratti, o Pirata, declaração forte do dirigente do Cerro Porteño, o diretor do Cerro Porteño, dizendo que tem sim interesse em Pablo Verratti, time paraguaio. Relatos que vêm da imprensa paraguaia, que inclusive já fez uma proposta para Pablo Verratti. O problema é acertar com o Vasco, né? Verratti tem um dos salários maiores do Vasco, na casa de 900 a 1 milhão de reais. Eu acho sim que ele é um dos jogadores importantes para o elenco do Vasco, mesmo no banco de reservas. Então, a gente fica assim contente e feliz de ver o jogador recebendo proposta, no sentido que ele está sendo valorizado, mas o Vasco tem que pensar no seu elenco também. O contrato do Verratti vai até dezembro de 2026. Então, assim, o Vasco sem Verratti, vamos pensar, e o assédio do Vitória da Bahia para o David, são dois jogadores mais experientes no ataque do Vasco, no banco de reservas do Vasco atualmente, pensando no time titular e no time reserva. Se o Vasco perde esses dois jogadores, independente de não estar jogando bem, que está numa má fase, nem estou discutindo isso. O Vasco vai ter que repor e com urgência essas vagas. Vamos ver como é que o Vasco se movimenta no mercado. Uma das movimentações do mercado do Vasco, dizendo de consulta, não é proposta ainda, mas consulta a Luiz Mandaca, jogador do Juventude, cria do Corinthians, paraibano, meio atacante, volante, box-to-box do Juventude, jogador jovem, que fez um bom brasileiro, forte, né? Ele recebeu uma consulta do Vasco, mas parece que o Corinthians fez uma proposta forte para o Mandaca. Só que o valor do Mandaca para sair do Juventude é alto, 6 milhões de euros. Será que o Vasco vai conseguir ter essa grana, essa bufunfa para colocar na mão do Juventude pelo Mandaca? Quem traz a informação é a ESPN Brasil, Felipe Silveira. Vamos ver, cara. Eu, assim, fiquei curioso pela proposta, acho que é um jogador importante, interessante para compor o elenco e até para, em momentos, aparecer como titular, mas não sei se o Vasco vai ter esse dinheiro para investir no Mandaca nesse ano de 2026, até pensando na questão da recuperação judicial. Última notícia que a gente destaca vem lá do pessoal do Na Torcida Vascaínos, do amigo Léo Lacerda, dizendo que a EICEP recusou uma proposta do Vasco de 150 milhões de reais em relação aos 31% das porcentagens da Vasco SAF. O relato é que a EICEP entende que o valuation do clube é muito maior, que está valorizado em que eles investiram na época da 777, 310 milhões, quando o Vasco estava na Série B em 2022. Então vamos ver, vamos acompanhar, as negociações estão em curso. Eu, Danilo, não tenho informações sobre essa proposta e recusa da EICEP, mas o Léo está trazendo essa informação. Vamos ver os desdobramentos desse relato. Vamos ver se Crefilho aparece, porque eu acho que até para botar 150 milhões na mesa, o Vasco não tem esse dinheiro, então deve ser grana do Crefilho de Marcos Lamáquia na mesa. É isso, meus amigos. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. Dá essa curtida, o joinha, aperta o botão do hype, se inscreve no canal. A gente faz lives diárias à tarde para vocês, falando bastante de Vasco da Gama. Tamo junto. Valeu.